Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. A partir do verso 17, a palavra de Deus diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Quem é pescador aqui, diga amém. Aleluia. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quero tomar esse texto como base para aquilo que nós vamos estar compartilhando nessa noite, e que eu tenho convicção e certeza que é do teu conhecimento. Essa passagem é muito interessante porque Jesus chama os primeiros discípulos e já de antemão lhes revela qual é o objetivo: fazer deles pescadores de homens. Mas é interessante que antes de dizer eu vos farei pescadores de homens, Jesus disse: vinde após mim. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Quem é a pessoa a quem seguimos? Quem é este que faz uma promessa, uma proposta tão profunda, tão tremenda como essa, de nos transformar em pescadores de homens? Quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Eu não poderia começar de outra forma esse congresso, a não ser falando sobre a pessoa mais sublime, mais preciosa, mais incrível, maravilhosa que existe no universo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É muito interessante, meus amados irmãos, que o próprio Jesus disse que ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai é quem conhece o Filho e quem nos revela o Filho por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo usa a palavra para nos revelar quem é Jesus. De todas as coisas que nós podemos meditar, estudar, compreender, no que diz respeito à vida cristã, ao Evangelho, a essa imensidão de revelação que nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, o mais importante de tudo é conhecermos a Cristo Jesus. Amém? Você deseja conhecer Jesus? Quem é esse? Os pescadores precisam ser consertados, em primeiro lugar, na revelação, na visão da pessoa a quem estão seguindo, a quem estão servindo. Como estamos reunidos nessa noite, a quem estamos adorando. As dúvidas precisam cair por terra. Nosso coração precisa ser descortinado pelo Espírito Santo e pelas Escrituras, pela palavra, a fim de vermos Jesus como Jesus verdadeiramente é. Eu quero meditar com vocês em alguns textos das Escrituras. O primeiro está no Evangelho de João, no capítulo 1, que nos traz o primeiro aspecto da revelação de quem é Jesus Cristo. A partir do verso 1, a palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse primeiro texto nos revela a glória, nos revela o poder, nos revela a majestade de Jesus. Porque essa passagem nos fala do princípio de todas as coisas.
nos revela quando nada existia, mas o Pai existia, o Verbo eterno existia, a palavra existia e o Espírito Santo. Esse termo verbo significa ação, a palavra proferida a viva voz. Quando eu leio o livro de Gênesis, pois a narrativa começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus começa a ordenar, a liberar a sua palavra, que a terra produza, as águas produzam enxames, seres viventes, toda a criação veio a existir pelo poder da palavra. E esta palavra, este verbo, esta ação é Jesus, que estava no princípio com Deus, que era Deus. Aleluia, que estava com Deus no princípio, por intermédio de quem todas as coisas foram criadas. Em Colossenses 1, verso 15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram feitas todas as coisas, quer sobre os céus ou sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, absolutamente tudo subsiste. Todas as coisas vieram a existir através da sua vontade. Ele é o princípio de tudo. Ele é a razão de tudo, o idealizador de tudo, o criador de todas as coisas. Sem Ele, o Evangelho não teria graça nenhuma. A vida cristã não teria sentido. Não estamos falando apenas de um homem revolucionário, como alguns acham que ele foi. Estamos falando do próprio Deus, do Verbo eterno. Você pode levantar suas mãos nessa noite e adorar a Jesus. Abra sua boca e diga: louvado seja o teu nome, Jesus. Nós adoramos o teu nome nesta noite, Jesus. Nós te bendizemos, a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração, Senhor. Louvado seja o teu nome. Primeira coisa que precisa ser consertada nos pescadores é a visão, a revelação do Mestre. Esse primeiro ponto que vimos fala da eternidade de Jesus, pois a vida de Jesus não começou em Belém da Judéia. Ele sempre existiu, e eu falar sobre estas coisas, eu compreendo você, porque eu também sou um ser humano, e isso dá um nó na nossa mente. Nós não conseguimos compreender bem esse aspecto da eternidade. Ele sempre existiu. Ele é eterno. O Verbo eterno, a palavra eterna, por intermédio de quem o universo foi criado. E quanta coisa existe no universo. Você já conseguiu compreender o universo? Com certeza não, nem os cientistas, pois os próprios cientistas afirmam que em torno de 96% da criação ainda é uma matéria escura, inexplorada, não conhecida. O que se vê, o que já se contemplou e se conseguiu alguma informação, é em torno de 4%. Eu amo esses assuntos porque eles realçam a glória do meu Senhor. Aleluia. Você pensa nos céus, pensa nos astros, pensa nas estrelas, no sol, na lua, nas galáxias. Eles afirmam que existem bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de estrelas. Eu e você não fazemos a mínima noção do que foi criado.
não temos a mínima noção. Vivemos num planeta, somos insignificantes nesse contexto desse planeta, que se comparado ao Sol se torna insignificante. E este Sol que torna a Terra insignificante, se comparado a outras estrelas, se torna insignificante. Uma vez eu estive olhando desenhos, slides, sobre a proporção dos planetas, e quando vai se estudando as estrelas maiores, chega uma hora que o Sol nem aparece. Não estou dizendo a Terra, o Sol não aparece. Ele criou tudo isso. Aleluia. Jesus criou todas as coisas. O verso 14 de João 1 diz que o verbo, esse verbo por intermédio de quem o universo foi criado, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, tão incrível quanto o verbo que criou o universo é o fato dele ter se tornado como uma de suas criaturas. Em Filipenses 2, Paulo foi muito feliz em ouvir, porque ele não criou, com certeza foi o Espírito Santo que lhe deu essa revelação, dessa comparação que ele faz, ou melhor, dessa exortação. Ele exorta os irmãos daquela igreja a terem o mesmo sentimento, Filipenses 2:5, ou a mesma forma de pensar que também houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Deus se fez homem, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu e veio habitar entre os homens, se humilhou tremendamente. Comentei um pouquinho sobre essas comparações do ser humano, da terra, do sol, das estrelas. Você para pensar, agora o Criador de tudo isso se torna um homem e vem habitar entre os homens da terra. Ele veio, eu creio. Você acredita nisso? Os pescadores precisam ser consertados nestas coisas, porque são essas coisas que sustentam a nossa vida. Isso me sustenta, isso não sai da minha mente, não sai do meu coração. Eu não consigo mais me esquecer destas coisas. Elas são reais, aleluia. Elas me santificam, elas me fortalecem, porque hoje eu sei o sentido de tudo, a razão de tudo. Ele se tornou como um de nós, assumiu a forma humana, as mesmas limitações que nós temos. Impressionante, meus amados irmãos. Você vai lendo as Escrituras, lendo os Evangelhos, e você vai vendo que ele, nesta condição, experimentou o cansaço. João 4 diz que Jesus, cansado do caminho, quem é esse? É o Verbo, o Eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, mas que agora, nesta forma limitada, se sente cansado. Em Mateus 4, ali naquele jejum no deserto, passaram-se aqueles dias de um jejum sobrenatural, diz que ele teve fome. Em João 4 diz que ele teve sede. Em diversas passagens afirma que ele, cansado, teve de dormir. Estavam atravessando num barco e ele dormia no travesseiro. O sono é uma das necessidades que nós temos, e ele teve essa necessidade. Se tornou um homem como nós. E nesta condição em que nós nos encontramos, ele foi tentado à nossa semelhança. Você é tentado? Eu sou direto. Tentado
fazer coisas erradas, a agir independente de Deus. E Jesus, Hebreus 4, afirma que ele foi tentado em todas as coisas. Mas 1 Pedro 2,22 diz que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Você pensa, tenta imaginar, porque isso é que nos santifica, quando nós permitimos que a palavra entre em nós e ela comece a mexer em nós. Ele é a própria palavra, ele é o verbo. O texto está dizendo que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, nenhuma mentira, nenhuma falsidade, nenhuma hipocrisia, nenhum deslize, nenhuma mancha se achou naquele homem, que não viveu recluso de forma nenhuma, não viveu escondido, enclausurado, não, ele viveu entre os homens, experimentando de toda e qualquer situação que se possa imaginar, mas sem sujar a si mesmo, com um coração puro, com uma mente pura, com palavras verdadeiras, aleluia. Eu tenho 49 anos de idade, já sei quantas coisas que eu já experimentei na minha vida e passei pela minha estupidez e ignorância, pelos meus pecados, mas Jesus nunca pecou. Você acredita? Hein? E não é porque ele era um Deus disfarçado. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, se tornou um homem mesmo. Continuamente afirmava sobre si mesmo, dizendo: Filho do homem. Mas voluntariamente decidiu sempre, era uma decisão do seu coração, fazer a vontade de Deus, o Pai. Nunca o Pai se frustrou com o Filho. Você vê que diversas vezes o próprio Deus Todo-Poderoso fez soar a sua voz audivelmente: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, que me dá grande alegria. Deus não aguentava, e olhando a vida do seu filho, ele teve de se expressar diversas vezes: Tu és meu Filho amado, aleluia, aleluia. Ele viveu com um caráter irrepreensível, com um caminho, como eu falei, reto, mas também, meus amados irmãos, realizou grandes, tremendas obras, feitos nunca antes vistos, coisas incríveis, milagrosas, prodígios, sinais, maravilhas, coisas que a gente não vê continuamente, diariamente. Jesus fez. Jesus abriu os olhos aos cegos. Quem crê, diga amém. Jesus curou os leprosos. Quem acredita, diga amém. Restaurou a saúde dos coxos. Quem crê, diga amém. Ressuscitou mortos. Quem crê, diga amém. Aleluia. Eu creio. Eu creio, acredito. Ele expulsou demônios, espíritos imundos, que encontraram brecha na vida das pessoas. E olhem bem para cá, às vezes esses demônios encontravam brechas na vida de crianças. Você lembra daquela mamãe? Minha filhinha está horrivelmente endemoninhada. Na vida de jovens, na vida de pessoas mais adultas, como aquele gadareno, com uma legião de demônios dentro daquele homem. Os estudiosos e eruditos afirmam, essa legião, essa contagem militar, entre 800 a 8.000 ou 6.000, normalmente as pessoas falam, demônios dentro de um homem só. Até que um dia Jesus chega naquele lugar e os demônios têm que sair.
Todos eles têm que sair. Você não vê muito estardalhaço ali, né? O estardalhaço era da vida daquele homem, que vivia andando, clamando, noite e dia. Presta atenção, ele não tinha descanso, se ferindo com pedras, dormindo entre os sepulcros, num lugar de mortos, nu. Era um show à parte, violento. O meu Senhor chegou naquele lugar para libertar aquele homem, e a obra foi tão grande que aquele homem foi encontrado posteriormente pelas outras pessoas assentado, vestido e em perfeito juízo. As pessoas se assustaram ao ver aquele homem daquela forma, mas ele estava assim, sabe por quê? Porque encontrou com Jesus. Todos aqueles que encontram com Jesus têm sua vida transformada. Certa vez vinha o enterro de um filho único de uma viúva, e você para pensar, uma viúva, filho único, e o filho morreu. Mas Jesus estava ali. Jesus sempre estava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Diz que ele parou o esquife, vira para a mamãe e diz: não chores. Que sensibilidade, que amor. E vira para o morto: levanta-te. Ele se levantou. Estavam indo enterrá-lo, mas em João 11 o cara já estava enterrado há 4 dias. Ele manda tirar a pedra e clama de fora do sepulcro: Lázaro, vem para fora. E o morto sai, aleluia. 4 dias morto. Nem as irmãs acreditavam, e eram chegadas, próximas de Jesus. Senhor, já cheira mal. Como é normal cheirar mal quem está morto há 4 dias. Jesus estava num determinado lugar quando ouviu que esse Lázaro estava doente, estava mal, mas se demorou lá, e quando chegou já tinham enterrado ele. Eram 4 dias. Chegou na hora certa, onde não restam esperança nenhuma para os seres humanos, mas ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Que poder, irmãos. Atos 10, verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Era um homem. Ele se esvaziou. Filipenses 2 diz isso. Se humilhou, mas como homem se encheu do Espírito Santo e era sensível à voz do Pai. Você vai lembrar que em João 11, antes de ressuscitar a Lázaro, ele ora dizendo: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aqui, ele já tinha conversado com Deus sobre aquele momento. Eu quero ter esses ouvidos para ouvir. Graças te dou porque me ouvistes. Ele realizou coisas incríveis, maravilhosas. Se João, que é João, disse que não iam caber em todos os livros escritos no mundo, não vou querer eu esgotar as coisas que Jesus fez. Se você quiser saber mais, você leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver muita coisa. Mas eu quero dizer também que além de fazer o bem, curando as pessoas, ele fez o bem morrendo pelos pecados do mundo inteiro. Em Romanos 5, verso 8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Séculos antes
do nascimento de Jesus, da manifestação de Jesus. O profeta Isaías, creio eu, recebeu uma visão detalhada do flagelo de Jesus, da obra de Jesus, da morte de Jesus. E no capítulo 53 do seu livro, versos 5 e 6, ele vai narrando e dizendo: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre um único homem, os pecados, o peso do pecado, as doenças, as mazelas de toda a humanidade foram lançados. Ele morreu pelos meus pecados, morreu pelos teus pecados. Diga para o seu irmão: Jesus morreu pelos nossos pecados. Você está entendendo essa mensagem? Estamos falando sobre consertar os pescadores. Por quê? Um pescador consertado, arrumado, restaurado, vive uma vida diferente. Eu não estou contando para vocês uma historinha. Estou fazendo um retrospecto da nossa história, porque se você está em Cristo Jesus, esta é a sua história. E quando eu penso que Ele morreu pelos meus pecados, o meu coração se enche de alegria, de júbilo, de satisfação. Eu me identifico com isso. Eu e você, nós estávamos arruinados, condenados, sentenciados à morte eterna. O lugar para onde nós iríamos se chama inferno. Talvez você faça alguma ideia sobre esse lugar, mas uma ideia muito distante, porque nós não temos noção da desgraça que é. Todos os homens pecaram, foram destituídos da glória de Deus. O Senhor fala através do profeta Isaías, capítulo 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus é santo, Deus não pode compartilhar, comungar com o pecado. E todos os homens pecaram. E a Bíblia diz em Romanos que o salário, a recompensa do pecado é a morte. E talvez você pense em morte na falência física. Isso é horrível, mas não é tão horrível como morrer eternamente, porque o significado de morte é separação. Quem morre no pecado é condenado na morte eterna, ou seja, na separação eterna de Deus. A gente não faz ideia. Jesus, que sempre viveu em comunhão com Deus, sempre unido ao Pai, por causa dos meus pecados, dos teus, dos nossos pecados, Ele experimentou até a separação de Deus. Você vai lembrar que na cruz Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Antes de tomar a cruz em nosso lugar, a Bíblia diz que Jesus estava posto em agonia e clamava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Custou tão caro. Custou muito caro para Ele. Mas Ele tinha de morrer.
Diversas vezes ele advertiu os seus discípulos, falava abertamente para os seus discípulos que ele, o Filho do Homem, seria entregue nas mãos dos pecadores, que iriam cuspir nele, esbofeteá-lo, açoitá-lo, crucificá-lo. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tinha que vir, mas também tinha de morrer. E eu louvo a Deus pela morte do Senhor Jesus. Você agradece a Deus por isso? João Batista, ao olhar para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. E Jesus morreu pelos nossos pecados e foi sepultado. Passou 3 dias na sepultura, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Os pescadores precisam ser consertados, porque quando ouvirem essas coisas, precisam bater a cabeça na telha, lá em cima. Essas coisas, porque eu não estou contando para você a notícia do jornal do dia anterior. Estou falando o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Estou falando as boas notícias do amor de Deus. São boas notícias, aleluia! Pois ele morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar no terceiro dia, você sabe o que Jesus fez? Nos 3 dias em que ele ficou sepultado, na sepultura, ele desceu ao coração da terra. Porque lá nas regiões inferiores da terra estava o Hades, o mundo, a morada dos mortos, onde todos os que morriam antes da ressurreição de Jesus eram levados, e lá eram aprisionados. Um lugar com 2 ambientes. Você vê isso no Evangelho de Lucas, capítulo 16, na morte do rico e do Lázaro, onde Lázaro, ao morrer, é levado ao seio de Abraão, perto de Abraão, onde Abraão estava. O mesmo Abraão que Gênesis fala, que morreu e foi reunido a seu povo. E o rico, quando morreu, foi levado para o outro ambiente, onde estava em meio às chamas, e o seu pedido para que Abraão enviasse a Lázaro, que molhasse a ponta do dedo em água, só para refrescar sua língua, não foi atendido. Jesus desceu a esse lugar. 1 Pedro 3,18 diz que, morto sim na carne, mas vivificado em espírito, ele desceu e pregou aos espíritos em prisão. Aleluia. Apocalipse 1, do 12 ao 18, quando ele vai falando com João, ele finaliza dizendo: eu estou vivo, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Os mortos antes da ressurreição do Senhor Jesus eram levados para aquele lugar. Jesus tinha que resolver algumas coisas, e ao descer e pregar o Evangelho, ao tomar as chaves da morte e do inferno, Jesus abriu o seio de Abraão, o lugar onde estava Abraão e onde estava Lázaro, o mendigo. E na sua ressurreição, Jesus levou aqueles que estavam mortos, haviam morrido ou dormido na sua fé com Ele. Paulo fala em Efésios 4, 8, 9, que aquele que desceu é aquele que também subiu acima de todos os céus. Ele desceu às regiões inferiores da terra, e ao subir levou cativo o cativeiro. Aleluia. São boas notícias. Ao ressuscitar dentre os mortos, Atos 2:24 diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto era impossível fosse ele retido por ela.
A morte não teve poder sobre Jesus. Não se achou pecado nele. Ele levou sobre si os nossos pecados, mas nele não se achou pecado. Deus deu um testemunho da justiça do seu Filho. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus reconheceu a justiça de Cristo Jesus. O poder de Deus operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas não para por aí. As Escrituras afirmam que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mateus 28:18, ao ressuscitar dentre os mortos, Jesus se aproxima dos seus discípulos e lhes diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Ele é Senhor, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi exaltado ao lugar da mais alta honra, de maior importância em todo o universo. Hebreus 1, a partir do verso 1 diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, após ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. A primeira canção que cantamos nessa noite diz: Jesus é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Eu canto essa música, eu fico imaginando, o Espírito Santo vai me dando flashes de Jesus chegando, os anjos recepcionando, Deus o Pai se levantando do trono. O Filho está voltando. O Filho está voltando, aleluia. E os portais da glória se abriram, as trombetas tocando. Eu fico viajando, imaginando, e Deus dizendo: Filho amado, assenta-te à minha direita. Assenta-te, esse lugar é teu. Jesus é Senhor. Nós hoje reconhecemos pela fé. Reconhecemos isso pela fé, declaramos, nos alegramos. Isso é nossa identidade. Por isso, consertar os pescadores está consertado dentro do nosso coração. Ele é Senhor. Não interessa o que aconteça no mundo, não interessa o que aconteça conosco. De vez em quando acontecem algumas coisas esquisitas na nossa vida. Eu sou normal igual vocês. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: aquele negão ali não tem nada errado nele, né? É só do bom, melhor, está tudo tranquilo. Não, você não faz ideia. Eu choro, gemo, né? Volta e meia estou com um calo doendo. Independente dos calos que doem, das coisas que acontecem, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Em Atos 16, pregando o Evangelho, Paulo e Silas foram injustiçados, açoitados, encarcerados. Mas como isso estava resolvido naqueles pescadores, à meia-noite eles começaram a cantar hinos e a orar. Por quê? Isso é uma loucura. Imagina os vergões nas costas deles, a dor, o frio. Aqui está frio, mas imagina uma prisão romana, cárcere interior. Rato, barata, fedor, escuridão. E eles cantando. Eu acho que eles estavam cantando essa música:
Jesus, Ele é o Rei. São loucos? Não. São pescadores consertados, que sabem que Jesus é o Senhor. Aleluia! Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Vai chegar um dia em que todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, porque debaixo da terra ainda tem, não do Pai. Efésios 3:14, Paulo diz, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto sobre os céus como sobre a terra. Da família do Pai não tem mais ninguém debaixo da terra. Mas em Filipenses 2 diz que tem joelho debaixo da terra, e vão se dobrar nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos vão se dobrar. Aleluia! Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Homens, anjos, demônios, todos hão de se dobrar e declarar: Tu és Senhor, Tu és o Senhor. Hoje Ele está assentado à destra de Deus o Pai. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que um dia, em uma hora, que ninguém sabe, Ele voltará. Estamos ajustando os parafusos aí dos pescadores, hein? Porque são boas notícias. Você quer ficar aqui nesse mundo? Pergunta para quem está do seu lado: Tá tranquilo aqui? O que? Hein? Eu quero ir com Ele. Quem quer ir com Ele? Diga amém. Aleluia! Eu quero ir com Ele. Você também quer? Queremos? Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. O verso 31 diz: E Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. Aleluia! Glória a Deus. O verso 29 diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Pergunta para o seu irmão: está preparado? A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e as potências dos céus, os poderes dos céus serão abalados. Ele virá, Ele voltará com poder e grande glória. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. É o lamento que se faz por um morto, um desespero em todo o mundo. Você não faz ideia desse desespero. A Bíblia diz que os homens vão procurar as fendas, penhascos, os buracos da terra para se esconder da face do Senhor. Clamarão aos montes para que os montes caiam sobre mim. Você está preparado? Para nós é uma glória. Para nós é uma glória, porque ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Eu tenho um encontro marcado com Jesus nas nuvens dos céus. Pergunta para o seu irmão: você tem convite? Tem convite? Quem tem convite, diga amém. Aleluia.
Só vai com convite. Não tem penetra nessa festa não. Só para ajudar vai ser no céu. É no céu que a coisa vai acontecer. Esse é Jesus. Falo essas coisas para os meus irmãos nessa noite com muita reverência. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Eu poderia ir embora já, porque eu só vim aqui para isso, para lembrar os meus irmãos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, a máxima e indiscutível autoridade do universo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Libertador, é o Restaurador, Ele é um fundamento insubstituível, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o mestre dos discípulos. Não estamos seguindo uma religião, conceitos humanos, estratégias humanas. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações. Discípulo é um seguidor. Eu não estou seguindo regras, eu sigo uma pessoa. Eu sigo uma pessoa, você segue uma pessoa. Deus não nos deu uma coisa para seguir. É incrível, não temos tempo para falar muito sobre isso, mas ele é o verbo, é a palavra que Adão rejeitou. Você lembra que Adão rejeitou a palavra? Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Palavra. O próprio Jesus ali em ação, o verbo eterno, a palavra. Adão rejeitou essa palavra. Hebreus 1 eu citei: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, Deus sempre falou. Aí chegou uma hora que Deus falou o seguinte: eu vou encarnar a minha palavra. Eu sigo uma pessoa, e você também, se você segue essa pessoa, levante as suas mãos e adore a Ele nessa noite. Adore a Jesus, diga: louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Preparamos trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé, vamos adorar ao Senhor e declarar: entronizado, Jesus, Jesus. Aleluia, aleluia. Só pra te estamos nós. Eu vim aqui pra te adorar, Jesus, Jesus. Sim, tu és santo, tu que habitas. Levante as tuas mãos e declare comigo: para ti, Senhor.
Estamos nós aqui, Jesus, sim, Tu és santo, Tu que habitas entre os louvores da igreja, tudo é para Ti. Coloca a tua mão no seu coração nessa noite. Espírito Santo, nós pedimos a Ti, nos dá uma nova visão de Cristo a partir de hoje. A Tua visão, pois Tu és o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Dá-nos a visão da verdade que é Jesus. Queremos sair daqui nesta noite impactados pela simplicidade, mas pela profundidade e o poder do Filho de Deus. Você que ouviu essa mensagem nesta noite, se houver alguma enfermidade na sua vida agora, eu repreendo essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Receba agora nesta noite cura no teu corpo. Recebe agora a cura no teu corpo em nome do Senhor Jesus. Recebe agora a cura na tua alma. Se houver algum peso, alguma preocupação, alguma inquietação, alguma ansiedade, recebe a paz agora. Porque Jesus é o príncipe da paz. Recebe paz, 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 a paz de Deus. E agora que o teu espírito seja fortalecido com o poder do Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Que a partir de hoje você não seja mais a mesma pessoa. Que algo glorioso da parte de Deus comece agora a consertar a tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus.